Então, nós vamos ver hoje, na ministração da palavra, que nós temos que nos preocupar com as coisas do alto, com as coisas do céu. Nós temos que preocupar com a nossa vida eterna, porque tudo aqui neste mundo é passageiro. E nós vamos ver que o autor do livro de Eclesiastes, que foi o rei Salomão, ele vai dizer que tudo é vaidade. E realmente, se nós meditarmos, nós vamos ver que tudo é vaidade. Vamos ler a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 12 ao 18, que assim diz: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este penoso trabalho deu Deus aos filhos dos homens, para que se ocupem nele. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E algumas versões diz tristeza. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em tudo. Então aqui nós vamos ver o rei Salomão. Quem foi Salomão? Salomão, ele foi filho de Davi. E Salomão, ele foi constituído rei de Israel pelo próprio Deus. Foi Deus que escolheu, levantou e ungiu a Salomão, rei de Israel, para suceder o seu pai, Davi. E Salomão, até então, caminhava com Deus. Salomão buscava obedecer a Deus. Tanto é que Salomão, ele, quando estava na situação de governança, ele pediu a Deus sabedoria, porque foi o próprio Deus que perguntou a Salomão: o que queres que eu te faça? E Salomão respondeu a Deus: que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para julgar as causas do meu povo. E Deus, se agradando daquele pedido de Salomão, deu a ele sabedoria, conhecimento e riquezas, porque Deus deu muito mais a Salomão do que ele pediu. Deus deu riquezas, Deus deu períodos de paz, períodos de bonança ali para Israel, no reinado de Salomão. Então Salomão alcançou coisas que ninguém antes e depois dele alcançou. Salomão alcançou a sabedoria, o conhecimento, a prosperidade, paz, riqueza. Quando Salomão caminhava com Deus, quando Salomão estava nos caminhos de Deus, ele alcançou tudo isso. Foi próspero em tudo. Aqui, meus irmãos, ele traz esta palavra que Deus coloca para cada um de nós trabalhar, o trabalho. A palavra de Deus traz lá no livro de Gênesis que por conta do pecado, Deus deu ao homem
que ele iria comer o fruto do seu trabalho, ou seja, o suor do seu trabalho. Porque antes eles viviam apenas de colher e comer. Não havia essa necessidade do labor, do trabalho. E aqui nós vemos que Deus deu essa necessidade de trabalharmos, essa necessidade penosa de trabalharmos. Só que, para aqueles que não vivem os caminhos de Deus, esse trabalho, boa noite, esse trabalho, ele enfada, esse trabalho é penoso, traz cansaço, traz aflição de espírito. Já podem ver, minhas irmãs. Eu estou com roupa de cemitério. Chega em casa, tira e vem ouvir a palavra do papai. E aí, a palavra de Deus vai dizer que este penoso trabalho Deus deu aos filhos do homem. E também vai dizer para que se ocupem nele, porque todas as obras que se fazem debaixo do sol, são todas as obras deste mundo, a palavra de Deus vai dizer que tudo traz vaidade e aflição de espírito. Então todas as obras humanas que estão abaixo do sol, ou seja, as obras desta terra do mundo, traz aflição de espírito e não passa de vaidade. Então, meus irmãos, aqui nos revela uma coisa, que a dedicação exaustiva que nós temos para o trabalho, muitas das vezes faz com que a gente se ocupe tanto, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão ansioso, a gente se desgasta tanto, é tão cansativo, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que é mais precioso para nós. Muitas vezes, por nós nos dedicarmos a nós mesmos, muitas vezes por nós nos dedicarmos aos afazeres do dia a dia, muitas vezes nós ao dedicarmos em buscar o pão de cada dia, por conta do nosso trabalho, nós esquecemos daquele que nos provê, nós esquecemos daquele que dá a todos os dias o direito de nós vivermos. Se hoje eu e você estarmos aqui, foi o nosso Deus Todo-Poderoso que deu o privilégio de estarmos aqui respirando, de estarmos aqui com vida. Então, muitas das vezes, o homem, por se dedicar a esta sanha de trabalhar para ter o que comer, muitas vezes por se ocupar tanto, até mesmo da própria vida, da vida dos familiares, né? São tantas aflições, são tantas preocupações, que esquecem de Deus. Não dedica um tempo sequer para Deus. Não dedica a sua vida para Deus. E nós sabemos que, como a palavra de Deus diz, o trabalho traz enfado, traz cansaço. E quando eu falo aqui de trabalho, irmãos, não necessariamente um trabalho assalariado, é o trabalho até mesmo dentro de casa, é o trabalho até mesmo de você, né, fazer algo para alguém, para atender uma necessidade de filho, no caso de esposo, de esposa, necessidade, né, de mãe, de pai. Tantas coisas você coloca na frente, você faz, mas esquece de ter dedicação para o nosso Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos preocupar com as coisas do alto, as coisas do céu, ter uma vida de buscar a Deus, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de adorar, de louvar a Deus, porque é isso, meus irmãos, que vai nos aproximar cada vez mais de Deus e que vai nos levar à nossa salvação, para morar no céu. E aqui, meus irmãos, eu também faço uma observação. O que adianta ter
sabedoria, o que adianta ter conhecimento, o que adianta ter riqueza, se nós não fazemos o melhor para Deus. Porque Salomão aqui deixa bem claro que enquanto ele teve sabedoria, conhecimento, riquezas. Boa noite. Trabalho, sabe? Certo. Mas se tiver algum vizinho aí, pode chamar. Viu? E aí Salomão, ele deixa bem claro que ele teve de tudo, mas tinha esse vazio em Salomão, porque ele se deixou se levar pelos prazeres do mundo, se deixou levar pelos prazeres da carne, se afastou de Deus. Porque veja como eu disse, quando Salomão estava nos caminhos de Deus, em tudo ele foi próspero. Mas teve um momento na vida de Salomão que ele se afastou de Deus, foi adorar outros deuses, que não o nosso Deus. E aí deixou ser levado pela vontade da carne, os prazeres da carne. Salomão teve muitas mulheres. Salomão, ele teve muita riqueza, foi o rei mais próspero. Antes e depois dele não houve sequer um rei mais próspero que ele. Mas o que é que adianta a sabedoria, o que é que adianta conhecimento, se falta quem é aquele que é o autor de tudo e de todas as coisas desta terra, que é o nosso Deus. Sem Deus, meus irmãos, nós, na verdade, nós não temos nada. Porque sem Deus nós não temos nada. Porque Ele é o Criador, é Ele que supre as suas necessidades, é Ele que, quando você está caído, quando você está aflito, quando você está angustiado, é Ele que te consola, é Ele que te levanta, é Ele que te salva, é que te cura. Então, meus irmãos, o que é que adianta? O que é que adianta você ganhar o mundo, se deixar levar pelas coisas da terra? Aquilo que o mundo lhe oferece, se você lá na frente não alcança a salvação. Então, meus irmãos, que nesta noite vocês venham meditar de que a salvação está em Deus. Todas as coisas daqui desta terra é passageira. Nós não faremos nada. O destino de tudo é pó. Nós viemos do pó e do pó voltaremos. Então, que nós nesta noite venhamos a meditar de que nós temos um Deus que é dono de tudo. E nós não somos nada, nós somos pequeninos. Então nós necessitamos deste Deus Todo-Poderoso. Então que nesta noite vocês venham tomar posse desta palavra, de que tudo não passa de vaidade. Se você se deixa se levar pelos prazeres terrenos, aquilo que naquele momento lhe traz felicidade, naquele momento você se sente bem, mas depois você se entristece, você se angustia, porque aqui na palavra diz: quando você está nos caminhos de Deus, você colhe o melhor do seu trabalho. Então você vai comer o melhor desta terra, você vai ter a paz de Deus dentro de você, porque você colhe os frutos que Deus lhe dá, que Deus lhe dá vida, Deus lhe dá paz. É isso que Deus tem para oferecer. Agora, quando você está numa vida de pecados, quando você está bem afastado dos caminhos de Deus, o trabalho que você tem lhe causa dor, lhe causa aflição, perturbação, você se sente cansado, esgotado. Mas quando você está nos caminhos de Deus, você sente paz, você sente bem. É claro que você pode atravessar sim a aflição, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque quem está com a sua vida alicerçada nos caminhos de Deus, ele tem a paz.
Jesus tem poder, por mais que sofra perseguição, por mais que sofra calúnias, por mais que sofra, o patrão muitas vezes pegando no pé, mas ele sente bem no seu trabalho, ele sente bem naquilo que ele faz, porque é Deus que está na vida dele. E quando que aquele que está afastado do pecado, vai só colher aflição, vai só colher dor, tristeza. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para trazer para vocês nesta noite. Busque o reino de Deus. Não se ocupe tanto aqui nesta terra, porque nesta terra você não levará nada. Não busque apenas a satisfação momentânea que as coisas desta terra não oferecem. Não é uma bebida, não é um prazer que você vai ter, até mesmo algo que você ali se sente bem ali no momento, mas e depois? E depois, o que é que você vai colher? Porque o preço do pecado é a morte. Mas aqueles que confiam e vivem os caminhos de Jesus, esse alcança a vida eterna. Então, que nesta noite tome posse desta palavra, porque Jesus ele está voltando para levar aqueles que esperam e confiam nele, aqueles que, pela fé, creem que ele, Jesus, é o Salvador, e assim vive a palavra de Deus e teme a Deus. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo venha colocar no coração de vocês esta certeza de que tudo nesta terra é vaidade, tudo é passageiro, nós não levamos nada. Não se ocupe tanto em coisas que não vai lhe acrescentar nada, pelo contrário, só vai causar, só vai trazer uma satisfação momentânea. Mas se dedique em buscar a Deus enquanto se pode achar. Se dedique a buscar a Deus, aos caminhos do Senhor, para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Porque Deus, os pensamentos de Deus a seu respeito não é de condenação. Deus não quer levar ninguém para o inferno. O que Deus quer é que vocês sejam salvos, é que vocês estejam com Ele por toda a eternidade. Agora, para isso, nós temos dias aqui na terra para estar nos caminhos de Jesus, para que assim o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz te justifique e possa você morar eternamente com o Pai. Amém? Então esta é a palavra de Deus. Eu quero neste momento passar para a irmã Sandra.